Na corrida pela presidência da República. A Rede Sustentabilidade oficializa a Podemos formaliza a candidatura de Álvaro Dias. O PSDB confirma o nome de Geraldo Alckmin. O PT escolhe o ex-presidente Lula como candidato. Ele não participou da convenção porque está preso, condenado em segunda instância. O TSE julgará a inelegibilidade dele por conta da lei da ficha limpa. A crise na saúde produz mais uma imagem dramática. Uma grávida dá à luz dentro do ônibus em Goiânia depois de ser liberada da maternidade pública com a bolsa d'água estourada. O matemático iraniano que teve a medalha roubada no Rio recebe um novo prêmio. Um ato de heroísmo na China. Uma mãe consegue salvar os 2 filhos de um prédio em chamas. O piloto Felipe Massa volta às origens na prova mais concorrida da Stock Car. E os resultados surpreendentes de um projeto que protege papagaios ameaçados de extinção. A partir de agora, no Jornal Nacional. Uma grávida de gêmeos deu à luz dentro de um ônibus em Goiânia. O que é mais difícil de acreditar é que quando entrou em trabalho de parto, horas antes, ela estava dentro de uma maternidade pública. Meu Deus do céu! Nasceu! As imagens gravadas pelo celular mostram o sufoco de funcionários de um terminal de ônibus de Goiânia para ajudar a dona de casa Luciene Ferreira. Ela teve o primeiro bebê ali mesmo, no chão do ônibus. Como é que corta? Tira aí. Como que corta, gente? Nem a do SAMU pergunta como que faz. Nasceu, o que a gente faz? Como que corta? Como é que é? Outra mulher ligou para a emergência e pediu ajuda para cortar o cordão umbilical. Por gentileza, eu estou com a senhora, ela acabou de dar a luz dentro do ônibus. Para deixar com o cordão? Câmeras de segurança do ônibus também registraram o corre-corre. O segundo bebê nasceu 40 minutos depois, já no Hospital Estadual Materno-Infantil. Por sorte, terminou tudo bem com a mamãe e os gêmeos, Davi e Ravi. Foi no sapeco, apressadinho, dando susto no papai. O que é difícil de acreditar é que pouco antes de entrar no ônibus, a Luciene estava dentro desta outra maternidade, a Dona Iris. Grávida de 36 semanas, ela passou por uma consulta médica pela manhã. Ela e o marido decidiram aguardar aqui mesmo o resultado de exames. Só que à tarde, 8 horas depois do primeiro atendimento, ela passou mal. O marido diz que a bolsa d'água se rompeu. Luciene foi atendida por um outro médico. Neste segundo atendimento, o marido conta que ela não chegou a ser examinada e que o médico só olhou os exames que foram feitos pela manhã e encaminhou Luciene para fazer um ultrassom em um outro hospital, a 10 quilômetros de distância. O casal pegou o ônibus sem saber por que não havia ambulância para o transporte e nem por que não pôde fazer o exame na maternidade onde estava. Errado, né? Porque eu falei para ele que ela estava sentindo dor, que a bolsa estava vazando. Ele falou que é normal. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que no segundo atendimento de Luciene, na maternidade Dona Iris, não foram constatadas anormalidades que indicassem a necessidade de internação de urgência, mas que mesmo assim, a diretoria da maternidade já começou uma apuração interna para verificar se houve algum ato falho no atendimento prestado à paciente. Que história. Tomara agora que a Luciene consiga amamentar com tranquilidade os gêmeos depois deste susto, né? Enorme, né? Nós estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. E a gente lembra que a maioria dos bebês brasileiros para de mamar no peito muito antes do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Muitas empresas se adaptaram para ajudar as funcionárias a continuar amamentando quando termina a licença maternidade. Voltar ao trabalho depois do primeiro filho não foi fácil. É só comigo. Ele não mama se não for comigo, se não for no seio. A ajuda veio da empresa onde ela trabalha. A Patrícia percebeu que podia perder mulheres talentosas se não ajudasse nessa hora. É complicado você ter que retomar, contratar funcionários do zero, enfim. E também ter a pessoa aqui mais satisfeita, porque ela vai estar trabalhando, ela vai estar mais tranquila. Então, acho que isso faz toda a diferença para nós. A empresa decidiu, então, dar uma força para as funcionárias que acabaram de voltar da licença maternidade. Primeiro, aumentou o intervalo do almoço delas para até 2 horas, 2 horas e meia. Esse tempo é para as mamães saírem do trabalho e irem até em casa para amamentar os bebês.
A empresa garante o transporte. Na hora em que elas precisam sair, basta chamar o táxi. Está na conta da companhia. É meia hora no trânsito até encontrar o Vicente, de 7 meses. Aí é direto pro almoço dele. Mesmo com o inverno, com esse tempo mais seco, ele nunca teve nada, assim. Isso eu tenho muito a agradecer, não teve um resfriado. Amamentar diminui o risco de infecções, alergias, doenças respiratórias, diarreia. Também evita no futuro obesidade, colesterol alto, hipertensão e diabetes tipo 2. A Organização Mundial da Saúde recomenda dar só o leite materno nos primeiros 6 meses de vida e até os 2 anos de idade junto com outros alimentos. Mas no Brasil, menos da metade de todas as crianças mama exclusivamente no peito nos 6 primeiros meses. E essa amamentação continua, em média, até os bebês completarem 1 ano e 2 meses. Na Companhia de Trens de São Paulo, funcionários com filhos de até 1 ano de idade trabalham 2 horas a menos. Uma diferença importante na vida da Isis e do Murilo, de 10 meses. Saúde, né? Tanto da criança quanto da mãe, né? E o afeto também, né? O vínculo fortalece ainda mais. Esse sorriso acaba com qualquer cansaço. Agora você vai ver uma história de amor e de bravura. Uma mãe acabou morrendo depois de salvar os 2 filhos de um incêndio que começou no apartamento da família. Foi ontem na província de Henan, região central da China. As chamas começaram no 5º andar do edifício por volta das 7 da manhã de sexta-feira, quando a mãe e os 2 filhos ainda dormiam. Um menino de 9 anos e uma menina de 3. Quando acordaram, o fogo já tinha se espalhado e era tarde para escapar. Da janela, então, a mãe começou a gritar por socorro. A vizinhança ouviu os gritos desesperados e rapidamente se reuniu em frente ao prédio. Primeiro, a mãe jogou um lençol pela janela. Neste momento, já era possível ver a fumaça escura tomando conta do apartamento. Os moradores, então, esticaram o lençol como se fosse uma rede de proteção e aguardaram. Em seguida, a mãe lançou o filho. Pouco depois, a filha. O menino teve queimaduras e a menina acabou quebrando uma perna na queda. Mas os 2 foram salvos e levados para o hospital, onde estão acompanhados do pai. Os bombeiros entraram no apartamento e encontraram a mãe inconsciente perto da janela. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. 11 dos 12 meninos e mais o técnico de futebol deles, presos durante mais de 2 semanas numa caverna inundada na Tailândia, deixaram um templo neste sábado como aprendizes de monge budista. O 12º menino, que é cristão, não participou da cerimônia. O grupo, conhecido como Javalis Selvagens, agradeceu pelo resgate e prestou homenagem ao mergulhador que morreu na tentativa de retirar os jovens da caverna. Uma operação perigosa que durou 3 dias. As famílias dos meninos acompanharam a solenidade no mosteiro, onde eles passaram os últimos 9 dias meditando, rezando e fazendo trabalhos de limpeza. Uma tradição na Tailândia para os homens que passaram por adversidades. Um juiz da Califórnia determinou que o governo de Donald Trump localize e devolva aos pais as cerca de 500 crianças que ainda estão em abrigos em vários estados americanos. Na decisão, o juiz lembra que muitos desses pais foram deportados e que é obrigação do governo encontrá-los para evitar que as crianças se tornem órfãos permanentes. A imprensa internacional teve acesso a um documento da Organização das Nações Unidas que indica que a Coreia do Norte não suspendeu os programas nuclear e de mísseis do país. O relatório foi preparado por especialistas independentes, que se reportam ao Conselho de Segurança da ONU a cada 6 meses. Eles dizem que a Coreia do Norte continua com seu programa nuclear, apesar de ter prometido para os americanos que abandonaria bombas atômicas e mísseis de longa distância. Não há nenhum documento que confirme o compromisso, que foi assumido verbalmente durante o encontro de Kim Jong-un e Donald Trump em Singapura. Além disso, segundo o relatório, a Coreia estaria driblando as sanções impostas ao país, como, por exemplo, a restrição à importação de petróleo. Segundo os especialistas, o petróleo está sendo contrabandeado em alto mar, em transferências entre navios cargueiros. Mais de 500 mil barris de produtos petrolíferos refinados.
A Coreia também estaria importando armas e fazendo transações financeiras à revelia das restrições impostas. No começo da semana, imagens de satélite mostraram que os norte-coreanos também continuam construindo mísseis de longo alcance. O vazamento do relatório aqui da ONU acontece no momento em que o secretário de Estado Mike Pompeo está em Singapura, participando de uma reunião com países do Sudeste Asiático. O objetivo dele lá é convencer as nações a cumprirem as sanções impostas a Pyongyang. Pompeo acusou a Rússia de ajudar a Coreia a driblar as sanções. Nós apreciamos os esforços para promover paz e estabilidade na região e para aplicar rigorosamente as punições à Coreia do Norte, disse ele. Não houve conversa formal entre os representantes americano e norte-coreano, mas na hora da foto oficial, eles apertaram as mãos. Os partidos políticos têm até amanhã para fazer suas convenções e decidir como vão participar das eleições de outubro. A Rede Sustentabilidade formalizou hoje a candidatura de Marina Silva à presidência. Na chegada, Marina Silva acompanhou apresentações artísticas e até dançou com um grupo musical. Marina tem 60 anos. Nasceu em um seringal, em Rio Branco, no Acre, onde começou a participar do movimento ambientalista. Foi alfabetizada aos 16 anos. 10 anos depois, formou-se em História e ainda se especializou em psicopedagogia. Marina foi vereadora, deputada estadual e, em 1994, se elegeu senadora. Ministra do Meio Ambiente no governo Lula, deixou o PT em 2009. Já disputou as eleições presidenciais 2 vezes, em 2010 pelo PV e em 2014 pelo PSB. A convenção também formalizou o nome do médico sanitarista Eduardo Jorge, do PV, como candidato a vice-presidente. Apoiador de Marina, o economista Eduardo Janete da Fonseca falou que o Brasil tem uma carga tributária alta demais e precisa melhorar os serviços que oferece. Nós temos que mudar a relação entre Estado e sociedade no Brasil. E é isso que a Marina representa, colocar o Estado a serviço do cidadão. Marina Silva, em resumo, ética no exercício do poder e o Estado a serviço da sociedade. Vamos à luta, aqui está o futuro. A candidatura de Marina Silva foi oficializada aqui por aclamação. No discurso, ela prometeu fazer o controle das contas públicas e algumas reformas. Falou em fazer as reformas da Previdência, tributária e política e discutir essas propostas com os partidos políticos e representantes da sociedade. A Marina que chega aqui traz essa trajetória da menina do seringal, que de tanto receber generosidades, mesmo quando elas vinham travestidas de alguma grosseria, entra com o coração tranquilo, querendo o melhor para o Brasil, com o mesmo espírito de que pessoas boas existem no PT, no PSDB, no PMDB, em todos os partidos, com o mesmo espírito de que se ganhar, vamos, eu e Eduardo, governar com os melhores, mas não só dos partidos. Os melhores também da academia, os melhores do empresariado, os melhores dos trabalhadores, os melhores dos movimentos sociais. O Podemos oficializou em Curitiba a candidatura do senador Álvaro Dias à presidência da República. Álvaro Dias foi escolhido por aclamação. Ele era o único candidato do partido. A convenção foi em um clube de Curitiba e reuniu filiados e simpatizantes do Podemos, o partido do agora candidato à presidência. No discurso, Álvaro Dias fez críticas ao atual sistema político. Disse que, se eleito, vai combater a corrupção e defendeu o que chama de refundação da República. A refundação da República é a substituição desse sistema perverso do balcão de negócios, fábrica de escândalos de corrupção, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação promíscua entre os poderes, dos privilégios sustentados pelo povo às autoridades desse país, que se colocam num pedestal como se fossem acima da lei. Não temos república, temos algo que se parece com o império, porque há um divórcio entre o Estado brasileiro e a sociedade, porque há uma minoria que assaltou o poder
explora o esforço da nação, o trabalho dos trabalhadores. Álvaro Dias tem 73 anos, nasceu em Quatá, interior de São Paulo, e se mudou ainda criança para o Paraná, estado onde fez carreira política. Ele é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina. Está no 4º mandato de senador. Ao longo de quase 50 anos de vida política, ele também foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná, cargo que ocupou entre os anos de 1987 e 1991. Trocou de partido 8 vezes. O atual mandato dele no Senado termina em 2022. Na convenção deste sábado, Álvaro Dias apareceu pela primeira vez ao lado do candidato a vice da chapa dele. É o economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Rabelo foi presidente do BNDES de junho do ano passado até abril deste ano. Teremos, Álvaro, que reconstruir um Brasil que vai crescer pelo menos 5% ao ano. Eu estou aqui muito orgulhosamente como vice, como copiloto na cabine de comando da Aeronave Brasil. Vamos voar mais alto com quem? Com Álvaro Dias. O PSDB oficializou hoje a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. A convenção reuniu correligionários e militantes do PSDB e dos outros 8 partidos que formam a coligação. Alckmin estava acompanhado da senadora Ana Amélia, do Progressistas, candidata a vice. Geraldo Alckmin nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, tem 65 anos. Em 1976, foi eleito prefeito de Pindamonhangaba. Foi deputado estadual e depois deputado federal. Alckmin foi vice-governador de São Paulo de 94 a 2001. Com a morte do então governador Mário Covas, assumiu o governo do estado. Foi reeleito governador em 2002. Em 2006, concorreu à presidência da República. Ficou em 2º lugar. Em 2010, Alckmin foi eleito outra vez governador de São Paulo e reeleito em 2014. Hoje, ele é o presidente nacional do PSDB. No discurso, já como candidato, Geraldo Alckmin pregou o diálogo e apresentou as prioridades de governo. Ele disse que o Brasil precisa de uma gestão mais eficiente, prometeu recuperar a economia e gerar mais empregos. É a eleição de um país que alguns teimam em tentar dividir. Nós não podemos nos dividir, porque uma nação dividida não multiplica empregos, saúde, educação, segurança. Um país dividido não multiplica felicidade. Eu quero ser presidente para unir o país. Afinal, somos filhos de uma mesma nação. A situação é séria. 13 milhões de desempregados, corrupção endêmica, debilitaram a crença do povo na política e na democracia. Não há tempo a perder. Reformar o Estado e fazer o Brasil voltar a crescer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que Alckmin é o melhor candidato para o país. Para governar tem que ter competência, não basta a boa vontade. A boa vontade leva para o céu, mas não leva para o bom governo. A boa vontade depende também de que uma pessoa seja capaz, além disso, de ter capacidade de fazer boas escolhas. Não só a escolha de sua equipe, mas a cada momento. Geraldo Alckmin também participou da convenção do Partido da República, que oficializou o apoio ao Tucano. O PR é um dos partidos do chamado Centrão, grupo formado também por PRB, DEM, PP e Solidariedade. O PPS, Partido Popular Socialista, também oficializou o apoio ao tucano Geraldo Alckmin na disputa pela presidência da República. A decisão, por unanimidade, foi tomada na Convenção Nacional do Partido, em Brasília. O Partido dos Trabalhadores confirmou a candidatura do ex-presidente Lula na convenção do partido em São Paulo. Ele não compareceu porque está preso em Curitiba. Pela lei da ficha limpa, Lula é considerado inelegível, mas isso será decidido pela Justiça Eleitoral. O lançamento foi no Encontro Nacional do Partido, com poderes de convenção em São Paulo, e reuniu políticos do PT, militantes e representantes de movimentos sociais.
O pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva tem 72 anos. Foi metalúrgico, líder sindical, deputado federal e presidente da República por 2 mandatos. Lula não participou do lançamento da candidatura porque está preso desde o começo de abril em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, a 12 anos e 1 mês de prisão. De acordo com a lei da ficha limpa, a condenação em segunda instância o torna inelegível. Mas essa questão só será decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de 15 de agosto, data em que o PT pretende registrar a sua candidatura. Lula ficou na mente, no coração do povo brasileiro. E hoje, nessa data histórica da convenção do PT, nós dizemos ao Brasil que Lula é o nosso candidato e vamos registrá-lo nos braços do povo no dia 15 de agosto em Brasília. Havia uma expectativa de que o Partido dos Trabalhadores indicasse durante a convenção nacional o candidato à vice-presidência, mas o encontro terminou sem um nome e com a leitura de uma carta escrita por Lula. A leitura foi feita pelo ator Sérgio Manberti. Na carta, Lula ataca políticas do governo Temer e enaltece sua época como presidente. Vencemos a miséria e a fome e levamos água para quem sofria com a seca e luz elétrica para quem vivia nas trevas. Levamos as crianças para a escola e os jovens negros, pobres e indígenas para a universidade. São coisas que parecem simples em qualquer país civilizado, mas que representaram uma enorme diferença para a nossa gente sofrida. E isso só foi possível porque sempre colocamos os trabalhadores e os mais pobres no centro das atenções do governo. Criamos um dos maiores e melhores programas de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família. O Partido Novo oficializou em São Paulo o empresário João Amoedo, de 51 anos, como candidato à presidência. João Amoedo terá como candidato a vice o professor universitário Christian Lobauer, de 51 anos. O Partido Patriota confirmou em convenção nacional em Barrinha, no interior de São Paulo, o cabo Daciolo como candidato à presidência da República. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. A pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também do Patriota, é candidata a vice. A advogada Janaína Pascoal, coautora do pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff, recusou hoje o convite do candidato Jair Bolsonaro para ser vice na chapa dele. A advogada usou a internet para anunciar a decisão. Ela disse que, por questões familiares, não poderia se mudar para Brasília. Janaína afirmou que, antes de tomar a decisão, conversou com Bolsonaro e com o presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebiano. Na convenção do PSL, no domingo, Janaína alertou para o que chamou de pensamento único do partido de Bolsonaro. Essa é a terceira tentativa do candidato Jair Bolsonaro de fechar um nome para vice na chapa dele. Antes, tentou o Magno Malta, do PR, e o general Augusto Heleno, do PRP. Nos 2 casos, a negociação não deu certo. E o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, será o vice na chapa de Henrique Meirelles, do MDB. O anúncio foi feito hoje, em Brasília, pelo presidente nacional do partido, senador Romero Jucá. E que Brasil você quer para o futuro? Eu sou Irailson Peixoto Barbosa, de Paraú, no Rio Grande do Norte. Eu quero que os governantes ajudem ao homem do campo, para que eles não tenham que ir para a cidade e ficar lá sem teto. É o Brasil que eu quero para o futuro. Sou Antônio Garcia, estou falando aqui da Chácara Nova Esperança, Bernardo Saião, Tocantins. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, sem violência, um Brasil justiceiro, que quando for para fazer justiça para os políticos, que faça de formas iguais, justiça para todos, para que no futuro possamos bater no peito e dizer que temos orgulho de ser brasileiro. Meu nome é Cleiton Cardoso de Almeida, sou de Itapurá, Mato Grosso. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção, igualdade de gênero e, acima de tudo, um Brasil de mais respeito, paz e educação.
Eu sou Juscelino de Oliveira, falo da aldeia Caramuru, em Pau-Brasil. E o Brasil que eu quero é um Brasil que respeite o direito dos povos indígenas. Sou Maria da Conceição Lopes Amorim, de Setubinha, Minas Gerais. O Brasil que eu quero é o Brasil que dê prioridade à educação, à saúde, à segurança e à agricultura, mas sempre aliado à justiça, o respeito, a honestidade e o compromisso. Pense nisso, governantes. Manda o seu vídeo pra gente. Ele vai aparecer aqui no Globoplay, na página do JN, em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. A seguir, o governo da Venezuela diz que o presidente Nicolás Maduro escapou de um atentado. E os resultados surpreendentes de um projeto que protege papagaios ameaçados de extinção. Uma prova de como a natureza protegida pode surpreender. O papagaio-charão é a menor das 12 espécies que existem no Brasil. Tem essa máscara vermelha e forma casais para a vida inteira. Apaixonados pelo bicho, estes dois biólogos gaúchos se alarmaram ao descobrir, quase 30 anos atrás, que revoadas como esta, com milhares de aves, tinham desaparecido do Rio Grande do Sul. Começamos a perseguir para onde teriam ido milhares de papagaios na época da produção do pinhão. O pinhão é o alimento preferido deles. Semente da araucária, pinheiro pouco preservado em terras gaúchas. O mistério durou vários anos e a busca acabou se deslocando algumas centenas de quilômetros em direção à região serrana de Santa Catarina. Mas onde estariam os papagaios no meio dessa imensidão? Naquela época, Jaime e Nêmora faziam expedições na região, ainda rica em araucárias. Seguiam pequenos bandos. Às vezes a visibilidade não era tão boa em função dos obstáculos, os papagaios passavam, aí você tinha que parar daquele ponto e seguir mais adiante. Mas num certo fim de tarde, neste lugar afastado, eles finalmente toparam com um enorme dormitório. Foi fantástico. Encontrar 8.500 papagaios aqui foi maravilhoso, foi emocionante. Eles continuam por aqui. A última contagem foi de quase 20 mil. Mesmo assim, são considerados ameaçados de extinção. Exatamente por esse hábito de viverem todos juntos, numa mesma região. Para proteger os papagaios, o projeto conseguiu patrocínio privado e comprou uma área há 2 anos. Criou uma reserva de preservação permanente, em Urupema. Jaime e Nêmora seguem focados principalmente nas aves, a especialidade deles. Observando, avaliando, marcando e soltando delicadamente. São quase 150 espécies já identificadas. A floresta não é original. Durante décadas teve pastoreio de gado entre as árvores, o que é comum na região. Mas agora, isolada, protegida, está se regenerando, lentamente. Em compensação, a regeneração animal ali dentro surpreendeu, pela rapidez e pelo ponto a que já chegou, ao topo. O topo da cadeia alimentar, em que os animais herbívoros comem as plantas e os carnívoros comem os herbívoros. Este é o puma, onça parda, sussuarana ou leão-baio, como é chamado no sul. Imagens captadas por câmeras espiãs, instaladas dentro da reserva, que também flagraram outros elos da cadeia. A cotia comendo goiaba da serra, os coatis em grandes bandos, bem desinibidos, atléticos. O desconfiado veado catingueiro, o gato do mato, maracajá, de hábitos noturnos. Essa é a irara, outro carnívoro. E tudo, quem diria, a partir da luta pelo papagaio-charão. Nós não esperávamos que chegaríamos tão longe, mas é muito gratificante a gente ver o efeito que a conservação da natureza, dos ambientes, gera para todas as espécies. Demais, né? Muito legal. Por falar em natureza, tem recado importante da outra madrugadora de plantão nesse fim de semana. A gente tem se encontrado aqui. Oi, Isabela, boa noite. Vamos falar de temporais, né? Conta tudo.
É isso mesmo, Mona. Boa noite para você. Rodrigo, a turma está completa, né? Isso aí. Boa noite a todos que nos acompanham. Tem alerta, sim, para o pessoal de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Vou mostrar os detalhes aqui no telão. Veja só, na área alaranjada, os temporais chegam com raios e também com rajadas de vento que podem atingir os 50 km por hora. Em Campo Grande e Corumbá, pode chover de 10 a 20 milímetros, tá? Onde está amarelo, tem previsão de chuva, sim, a qualquer hora, mas com sol aparecendo entre muitas nuvens. Agora, no sul de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de Minas, o domingo começa com sol, mas pode chover a partir da tarde, tá? E tem chuva isolada também aqui no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. No restante do Nordeste, o tempo fica firme. Aliás, no interior do Piauí, também de Pernambuco e da Bahia, a ausência de nuvens no céu por conta desse tempo firme faz com que o calor do dia vá embora muito rápido depois que o sol se põe. E aí tem feito frio, gente, em algumas cidades, como a gente já pode ver as mínimas aí para esse domingo. Além disso, nessa época do ano, os ventos alísios, né, mais frios que chegam do mar também ajudam a deixar as noites e madrugadas mais frias. O curioso é que nas capitais, como eu menciono aqui em Maceió, não tem tanta diferença, Mona. Isabela, explica o que acontece depois que o sol aparece. E as temperaturas sobem rápido, tá? Olha, Caracol, como a gente viu, né, que começa o domingo com 15, depois chega a 34. Teresina, 36. 39 Palmas, 30 Brasília, 27 São Paulo, 17 Curitiba e também Porto Alegre. Agora, para encerrar, amanhã, João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil, completa 433 anos. Tem chance grande de chuva? Sim, mas pouco volumosa, isolada e nada que atrapalhe, então, a diversão nas piscinas naturais do Seixas. Mona Lisa, ó, já fica a dica para as próximas férias. Ótima dica, adorei. Obrigada, Isabela. E, claro, parabéns para o pessoal de João Pessoa. Boa noite. Amanhã, o Fantástico é especial. É o aniversário de 45 anos do Show da Vida. Como jumento precioso, virou um dos 100 melhores prefeitos do Brasil. E com direito a diploma e medalha. O senhor não se sente envergonhado em conceder um diploma de prefeito nota 10 para um jumento? Não, porque esse aqui carregou Jesus Cristo. Uma investigação mostra como funciona a indústria de premiação de prefeitos. Aqui pagou, levou. E tudo com dinheiro público. Exclusivo, um dos sobreviventes do acidente com o avião no Campo de Marte, em São Paulo, conta como foram os últimos momentos dentro da aeronave. Lembro apenas o momento que o avião ele virou. Eu senti a terra virar e não o avião virar. E ouvi gritos. Hoje eu digo que foi o grande milagre que aconteceu na nossa queda. O caso Tatiane Spitzer. O que dizem os laudos da perícia sobre a morte da advogada paranaense? Nós temos aqui evidências concretas que demonstram que ela sofreu asfixia mediante esganadura. E os incríveis robôs inteligentes, eles vão aprendendo conforme as coisas acontecem. O Michael não está controlando o robô. Ele só falou pro robô, sai daqui e vai para lá. Será que as máquinas vão superar o homem? É o futuro, é fantástico, 45 anos. É depois do Faustão, nosso Domingo Juntos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro teve que abandonar às pressas um ato em comemoração pelos 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana no centro de Caracas. Maduro fazia um discurso sobre a economia da Venezuela que a televisão estava transmitindo quando todos no palanque começaram a olhar para cima. Em seguida, começou uma correria. A transmissão foi interrompida. Segundo o ministro da Informação, Jorge Rodrigues, Maduro e assessores foram alvos de um ataque com drones carregados de explosivos, mas escaparam sem ferimentos. 7 soldados da Guarda Nacional teriam ficado feridos, segundo o ministro. A seguir, os gols do Brasileirão. E uma corrida que vale R$1 milhão. Amanhã tem a corrida do 1 milhão da Stock Car com a presença de um convidado que vai viver uma experiência pessoal histórica. Voltar ao circuito de Goiânia é uma espécie de reencontro com o início da carreira. Que é o começo, né? O começo com tantas dificuldades, com um sonho, né? Fazendo parte da minha vida. Quem sabe um dia eu posso virar um piloto de corrida profissional, né? Fórmula 1 era muito longe daquilo que eu sonhava, né?
Essas imagens mostram Massa aos 16 anos de idade, aqui nesse mesmo circuito, quando correu pela primeira vez em um carro monoposto. Essa foto tem mais de 2 décadas. O automobilismo levou o Felipe para todos os cantos do mundo e o trouxe de volta a Goiânia. E por mais que a vida e a carreira dele tenham mudado, nem tudo está diferente. Eu acho que eu cresci, fiquei um pouquinho mais feio, né? Como você vê na foto. Sou um cara realizado, né? Por ter conseguido passar muito mais daquilo que eu imaginava. Então acho que eu sou um cara 100% realizado. Neste fim de semana, ele é o principal convidado da Corrida do Milhão, a mais disputada do calendário da Stock Car. A favor dele, a experiência de 16 anos na Fórmula 1. Numa pista que é oval, né, praticamente, as ultrapassagens aumentam ainda mais. Os carros ficam mais competitivos um com o outro, então eu espero uma corrida muito difícil pela frente, mas espero estar pronto também. O líder do campeonato, Daniel Serra, vai largar na frente. Felipe Massa teve problemas no treino classificatório e começa na 28ª posição. Que resultado e uma excelente corrida para brigar por esse milhão aí. A Globo transmite a Corrida do Milhão amanhã, a partir das 11h30 da manhã, no horário de Brasília, dentro do Esporte Espetacular, que tem outras atrações. Olá, boa noite. Muito boa noite. Amanhã, como é viver nas menores cidades do país? Como é jogar futebol em lugares assim? Uma jornada pelo interior do país. 2 estados, 2 cidades envolvidas. É o menor clássico do Brasil. Uma conversa entre Casagrande e Diego Aguirre, técnico do São Paulo. Ele esclarece a polêmica com o meio-campo Nenê. E nós vamos para a beira de um vulcão ativo no Havaí com Fernando Fernandes. É mais uma aventura radical sobre rodas. É amanhã, hein? A gente espera você. Às 10 da manhã. Até lá. Vamos ver agora os gols desse sábado no Brasileirão. Pela Série B, o Fortaleza recebeu o Coritiba e depois da jogada ensaiada, a Tinga mandou a bola no travessão. O goleiro Wilson afastou, mas o próprio Tinga aproveitou o rebote. Fortaleza 1-0. O segundo gol do Fortaleza veio depois de uma jogada de persistência do Marcinho, que carregou a bola, foi passando pela defesa e acertou o cantinho. O Coritiba só descontou com o Romércio. Fortaleza líder da Série B 2, Coritiba 1. No Serra Dourada, o Alain Mineiro cruzou na área, ninguém desviou e a bola foi parar no fundo da rede. Vila Nova 1, São Bento 0. Em Pelotas, Rafael Dumas garantiu no fim do jogo a vitória do Brasil de Pelotas sobre o Goiás. No meio das pernas do zagueirão, olha só o que é isso. 1-0 foi o placar. Em Araraquara, Rodrigão, com estilo bonito, fez Avaí 1, Ponte Preta 0. A Ponte conseguiu a virada com 2 gols do André Luiz. O segundo, esse golaço de fora da área. Mas no fim, Guga de pênalti empatou. Final, Ponte Preta e Avaí 2-2. Pela Série A, o Grêmio recebeu o líder Flamengo e abriu o placar com o Jael. O segundo gol do Grêmio teve passe do Jael e chute colocado do Marinho. Final, Grêmio 2, Flamengo 0. No outro jogo de hoje, pela Série A, Botafogo e Santos ficaram no 0-0. Amanhã, o futebol na Globo começa às 4h, horário de Brasília. E a seguir, a viúva da vereadora Marielle Franco diz que foi ameaçada e pede proteção internacional. Um matemático iraniano recebe uma nova medalha depois de ter o prêmio roubado no Rio. O motorista Anderson Gomes foram mortos na região central do Rio na noite de 14 de março. Quase 5 meses depois, a polícia ainda não sabe quem atirou na vereadora nem o motivo do crime. Marielle Franco era casada com a arquiteta Mônica Benício e, segundo reportagem do jornal O Globo, Mônica passou a sofrer ameaças. Por telefone, ela contou que foi ameaçada em eventos públicos e na rua. Eu passei por um homem que me disse: aceita que ela morreu e cuidado porque tá falando demais, a próxima pode ser você. Mônica disse que há 2 meses foi perseguida 2 vezes no mesmo dia por um carro branco, perto da casa dela no Rio. Um pouco mais depois de 9 da noite, me seguiu, me acompanhou, na verdade, perto de casa, numa rua que era contramão. Eu parei e aí o carro parou também. Eu ameacei atravessar a rua e o carro jogou o carro para cima de mim. Depois o mesmo carro apareceu parado na minha casa, dando sinal de luz.
e jogando o carro novamente contra mim na calçada no mesmo dia. Mônica Benício disse que decidiu pedir proteção à Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque não confia nas autoridades brasileiras e que continuará a lutar para que as mortes de Marielle e Anderson não fiquem impunes. A Secretaria de Segurança do Rio informou que não vai comentar o assunto. Um dos maiores nomes da matemática no mundo recebeu hoje no Rio, pela segunda vez em 4 dias, a medalha Fields. A primeira foi furtada logo depois da premiação em pleno Congresso Internacional de Matemática. Kauscher Birker, acostumado com probabilidades, preferiu não se arriscar. Ao subir ao palco hoje, ele estava colado com a bolsa que perdeu na última quarta-feira. Não se desgrudou nem na hora de receber, de novo, a mais alta honraria da matemática, equivalente ao prêmio Nobel. Era difícil dizer o que brilhava mais no palco, se o ouro ou os olhos do iraniano. Há 3 dias, a premiação virou notícia no mundo. Kauscher Birker e outros 3 matemáticos receberam a medalha Fields no Congresso Internacional que acontece no Rio. Mas meia hora depois, o iraniano descobriu que a dele tinha sido levada. Os organizadores encontraram só a bolsa e o celular, nem sinal do prêmio, avaliado em cerca de R$15 mil. A polícia divulgou fotos e vídeos de 2 suspeitos, mas até agora eles não foram identificados nem localizados. Ao receber de novo a medalha, Birker fez até piada. Disse que depois do incidente ficou mais famoso. Com simpatia, minimizou o incidente. Disse que viu coisas muito piores na vida. E que se ele se desencorajasse com coisas pequenas como essa, não teria chegado aqui. Birker contou que logo depois que nasceu, começou a guerra entre Irã e Iraque, que durou 8 anos. E a cidade dele ficava bem na fronteira, um alvo fácil, principalmente para os aviões que bombardeavam o lugar frequentemente. Kurdo driblou as guerras e a violência para se refugiar no Reino Unido, onde fez PhD em matemática e se tornou professor da Universidade de Cambridge, uma das mais respeitadas do mundo. Fora do palco, entre autógrafos e fotos com admiradores, o famoso Kauscher Birker já estava sem a bolsa. A medalha Fields ou qualquer outra premiação da União Matemática Internacional só é entregue uma vez a cada premiado. Ninguém ganha 2 vezes a medalha, a não ser em casos extremos como o que aconteceu no Rio. E Birker contou que guardou a nova medalha na mesma bolsa de antes, só que agora as 2 foram muito bem escondidas por ele. Ele disse, elas estão no lugar secreto, muito secreto. Top secret place, yeah. É melhor assim. Afinal, a medalha vai ser um presente para o filho de 4 anos. E tudo que ele não queria era decepcionar o menino. Ainda bem. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma ótima noite para todos nós. Boa noite e um ótimo domingo.